Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Vamos falar sobre a Reforma Protestante, ou seja, vamos dar continuidade, porque já trabalhei sobre isso, né? A gente vai falar sobre a Reforma Protestante. Eu falei o que era a Reforma Protestante. Eu falei sobre os reformistas, né? John Clifton, John Roosevelt, Martim Lutero com o luteranismo. Foi falado do calvinismo com João Calvino. Foi falado do anglicanismo com Henrique VIII, o rei da Inglaterra. Então nós falamos sobre isso. Porém, qual foi o sentido da Reforma Protestante? Parará. Bem, a reforma Protestante ela foi foi um movimento criado pelos reformistas para contestar os abusos que a igreja estava cometendo naquele período. Então, por conta disso, os reformistas eles foram contra a esse abuso que a igreja cometia, a venda de indulgência, a venda de salvação, perdoados os pecados eram perdoados se pagassem para a igreja. Então, muitos reformistas, Lutero passou a questionar esses preceitos, esses dogmas da igreja. E ele criou o quê? As 95 teses de Lutero, que foi as 95 teses foram protestos contra os abusos da igreja, ok? Sim, aí vem, só que teve a igreja, tá certo? Ela perdeu muitos dos seus fiéis, então perdeu muitos dos seus adeptos. Aí a igreja, quando ela perdeu seus fiéis, ela criou, tá certo? Um movimento, tá certo? E esse movimento, era conhecido como a Contra-Reforma, A Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? A Contra-Reforma foi um movimento de reação da igreja, Foi um movimento de reação da igreja por causa do avanço do protestantismo, que ocorria na Europa. Então a igreja, porque a igreja perdeu vários fiéis, aí a igreja fez a chamada Contra-Reforma. Nessa Contra-Reforma, foi realizada e incluía a questão da catequese, Essa catequese era pelos jesuítas, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. A reação do Tribunal de Inquisição, ok? A proibição de certos livros e etc. Alguns princípios estabelecidos pela Reforma Católica foram debatidos pelo Concílio de Trento. Então, veja que teve Tribunal do Santo Ofício, o Concílio de Trento, a Companhia de Jesus, que era com os jesuítas. Então, a Igreja Católica, ela reformulou, fez a Contra-Reforma para chamar os novos fiéis para a religião, E o Tribunal do Santo Ofício, ele iria julgar os assuntos voltados para a questão clerical, tanto a questão do clero, a questão religiosa, O Tribunal do Santo Ofício, porque antigamente tudo era a questão vai ser queimado na fogueira santa, Porque se fosse contra a igreja, eles eram condenados, os fiéis eram condenados, porque muitas vezes eles eram chamados de bruxos, praticavam heresias, aí a igreja condenava, então eles morriam em nome de Deus na fogueira santa. Aí veio a Contra-Reforma, que foi o movimento da igreja que justamente foi reajustar esses acontecimentos que estava tendo dentro da igreja, Aí eles criaram o Tribunal do Santo Ofício, que era um tribunal que iria julgar certos atitudes cometidas dentro da igreja. Mas agora não vai ser queimado na fogueira santa mais não, viu? Ok? Eles criaram a Companhia de Jesus. O que foi a Companhia de Jesus? Foi justamente criado pelos padres jesuítas. Esses padres, eles tinham como objetivo de catequizar os índios, ensinar os índios.
tá? E eles criaram, como eu havia falado, Tribunal do Santo Ofício, Companhia de Jesus, tá? Isso tudo com a Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi uma reação da igreja justamente por perder os seus fiéis. Eles perderam, tá certo? Muito dos seus fiéis. Ok, meus amores? Tudo bem? Vamos para... já falei da Contra-Reforma, ok? Agora vamos para a chamada Companhia de Jesus, que eu já comecei a falar, ou seja, a citar, ok? Sobre esse termo da Companhia de Jesus. Bem, aqui no Brasil também teve, viu? Que os jesuítas, né? Jesuítas, eles vieram com os portugueses, tá? E nesse período, os jesuítas, a Companhia de Jesus era até plausível, certo? Para poder, porque eles iriam ajudar, certo? Ajudar os índios. Porque os índios, eles eram tidos como selvagens. Os índios tidos como selvagens pelos portugueses, tá? Aí, esses índios seriam civilizados pelos padres jesuítas. Então, os padres jesuítas, bora lá, o que foi a Companhia de Jesus, como eu havia falado, tá? Essa companhia, ela tinha como intuito, tá? Fazer missões. A Companhia de Jesus, ela era um grupo missionário, tá? Que catequizava. Catequese é ensinar. Então, era um grupo que ensinava os preceitos, os dogmas de quê? Do catolicismo, para a propagação da Igreja Católica que havia perdido os seus fiéis, ok? Pronto, aí teve a Companhia de Jesus, e aqui logo no Brasil, que foi eu gosto muito de citar, porque os jesuítas, eles... Padre Santo Inácio de Loyola, ele ajudou bastante os índios, porque no período colonial, tá, os índios, como eles foram escravizados pelos portugueses, e eles sendo escravizados pelos portugueses, muitos índios morriam, os índios eram torturados, eles não, né, os índios não se adaptavam ao trabalho escravo. E os índios também, os índios e os portugueses, eles entraram em conflito porque eles não queriam ser escravizados, né? Isso foi na Guerra dos Tomóis, mas não entra nesse assunto agora. Pronto? Então, os índios, eles eram protegidos pelos padres jesuítas, que além de catequizar esses índios, faziam o papel missionário, eles eram missionários, propagavam o evangelho, que era o catolicismo, tá? Ele divulgava o evangelho e protegia os índios. Segundo os portugueses, civilizavam os índios. Ok? Beleza, deu para entender o que foi a Companhia de Jesus, né? Eles eram missionários que catequizavam os índios. Agora vamos para os impactos, tá? Os impactos da Reforma Protestante. Ei, tudo que eu tô falando aqui, tá no livro de vocês. É só vai lá e grifa, beleza? Sim. A questão as principais consequências da reforma, ou os principais impactos da Reforma Protestante foram 2 pontos. A diminuição do poder da Igreja Católica na Europa, claro. A Igreja, tá? Ela perdeu o seu poder por causa da reforma, certo? Como havia falado, perdeu também seus fiéis. Então, a igreja, ela ficou fraca por causa da reforma, porque a igreja antes desse período, ela era a instituição muito forte e poderosa, tá? Muito forte e poderosa, tanto é que eles eram representantes. A igreja significa a representação de Deus, tá certo? Na terra, ok? Então, aí aconteceu esses problemas dentro da igreja, a venda de heresia, aí os fiéis, né, ficaram tristes com essa situação, ok? Bora lá, o surgimento de novas igrejas cristãs, tá certo? Por causa
da reforma luterana. A gente vê a reforma luterana, a reforma anglicana, a reforma calvinista. Dentre essas surgiram outras denominações. Quais são? Presbiteriana, Brasil para Cristo, Metodista, Assembleia de Deus, Deus é Amor, cadê? Pentecostal, deixa eu ver mais, tem muita, né? Mas pronto, citei essas. Então, o surgimento dessas igrejas surgiram foi uma consequência, um impacto da reforma protestante. Aí vem a diminuição da interferência da Igreja Católica sobre o poder monarca, ou seja, a igreja, ela tinha total autonomia sobre o rei, tá? Tanto é que o rei obedecia à ordem da igreja. Por quê, professora? Porque o rei era católico, gente. Então, aí por conta disso, a igreja, ela vai perder, né? Ela não vai ter a questão, vai diminuir a sua interferência no poder monárquico, porque ela poderia intervir, ela poderia falar, ela poderia questionar e até mesmo ser, depois de tudo, ser a própria opinião da igreja, se ela contestasse com o poder do rei. Mas agora já não vai ser mais, porque ela perde seu poder. Ok? Aí vem a reação da Igreja Católica, que foi o que eu já falei aqui, a chamada Contra-Reforma, né? Movimento da Reforma Protestante. Nesse contexto foi a reativada da Inquisição e a criação da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi criada com o objetivo para combater o avanço do protestantismo, ok? Então, aí, para combater o avanço do protestantismo, foi criada a Companhia de Jesus, que eram os padres missionários, os padres jesuítas, ok? Beleza, aí veio também a questão da tradução, que foi outro impacto, da Bíblia para outros idiomas, né? O primeiro foi o alemão, o francês. Desta forma, né? As pessoas passaram a ter acesso à Bíblia, que até então não podia, né? Só quem poderia ter acesso era o clero da igreja. E por conta da reforma protestante, né? Com Martinho Lutero e a tradução da Bíblia do latim para o alemão. Aí depois vieram outras traduções, correto? Tanto é que a Bíblia hoje, ela é um livro mais lido no mundo. Bem, aí veio o surgimento, tá? O surgimento de conflitos sociais de ordem religiosa. Aconteceu muito na Inglaterra, viu? Além de perseguição, tá? Pelos mesmos motivos, muitos desses conflitos foram estimulados, tá? Pelos monarcas europeus. Há cerca de 30 mil protestantes foram assassinados por católicos. Na França, o episódio ficou como o massacre de São Bartolomeu, tá? O massacre de São Bartolomeu, que foi quando, né, muitos protestantes foram mortos por conta dos católicos. Gente, existia um conflito religioso direto, era muito grande esse conflito, era católicos e protestantes, tá? Aí veio também a questão do surgimento de movimentos sociais que tinham a proposição de implantar o sistema social, tá? Um sistema social, econômico e justo, tá? Onde os camponeses, tá? Eles também tivessem direito, acesso os camponeses, eles tivessem acesso a outros benefícios, tá? A questão das obrigações de servo e de propriedade privada, criando um sistema igualitário, foi severamente reprimido pelos príncipes alemães, porque eles queriam, tá? Os servos queriam ter os mesmos direitos, né? E houve também mais um conflito, e lá vai conflito, né? Bem, aí tem a tradução da Bíblia em vários idiomas, foi uma da consequência da reforma religiosa no século XVI,
tá? Foi uma das consequências. Antes da reforma religiosa, só havia a Bíblia, era em latim. Só quem tinha acesso ao latim era o clero da igreja, né? Que era monopolizada, a Bíblia era monopolizada por quem? Pela igreja, né? Isso foram as consequências da reforma, tá? Principalmente, olha, teve também conflitos na Inglaterra, a questão do parlamentarismo, o parlamentarismo inglês, tá? Que a maioria do parlamentarismo, eles eram protestantes. Então, havia esse conflito entre católicos e protestantes, tá? Ok? Isso também foram as consequências da reforma protestante. Ok? Espero que vocês tenham compreendido este assunto. E até a próxima aula. Tchau!